História de António Guimarães Nanga. Era 11 de 2019, segunda-feira. Um rapaz chamado António Guimarães Naga saiu da casa da mãe dele para ir visitar o seu pai, que vivia no bairro chamado 20, situado no município de Londoimble, na província de Ombo. Era só para ele passar a festa de Natal, mas ele não foi sozinho, foi com o irmão dele chamado Simão Pedro. E então, no dia 10 de 1 de 2020, o seu irmão Simão Pedro falou que tinha saudade e decidiu ir na sua mãe Josefina em Neve. E o António ficou para ajudar o seu pai até no dia 9 de 11 de 2020. A sua tia chamada Maria de Fátima avisa o António: no próximo mês eu vou em Luanda, mas quero ir contigo. Passando alguns meses, até a Fátima avisa no António que em Luanda tem uma pessoa que precisa de criança para viver na sua casa, mas antes da tia Fátima falar com o António primeiro, e já tinha falado com o miúdo, e este miúdo aceitou, mas depois de 3 semanas o miúdo mudou de ideia e disse na tia Fátima: já não quero ir em Luanda. Por que não? Porque não é fácil viver na casa que não faz parte da sua família. E então a tia fez tudo para convencer o miúdo, dizendo: ouça bebê, todo o trabalhado que você vai fazer, irás receber 15.000 por mês. Mesmo assim o medo não aceitou. Passando uma semana, o António Guimarães fala com a sua tia dizendo: Tia, eu quero conhecer em Luanda e na sua casa, mas agora posso ir contigo, pois não? Sim. Você pode vir comigo, bebê, e quando chegar lá vais trabalhar numa casa onde viveu o teu tio António Dias. O seu tio António Dias, quando entrou naquela casa, só tinha apenas 10 anos de vida. Ele viveu naquela casa durante quase toda a sua vida, mas ele tinha que casar comigo, e depois de casar comigo, saiu daquela casa. Assim que você entrar naquela casa vai trabalhar e depois de um mês irá receber salário de 15,000. Você vais viver lá e ainda por cima eles vão pagar a propina. A sério? Tia fala a verdade. É sério, meu filho. E nós iremos visitar você todos os fins de semana. Então o António concordou com tudo que a tia disse, pois ele não sabia se era tudo bungle bang. No dia 9 de 5 de 2020 a jornada, mas antes dele viajar aconteceu algo. No dia de viagem a tia Fátima não avisou no António. Então o António acordou e não tomou banho, e assim que ele acordou pegou na enxada para ir trabalhar, e ele é porque ele acordou com o objetivo de trabalhar com o seu pai, a segunda mãe e os seus irmãos. E aí ele ouviu a sua tia dizendo em voz baixa e sem querer: hoje já arrumei as minhas coisas, eu vou viajar. O António, ouvindo isso, perguntou na sua tia: onde é que a tia vai? Para minha casa. Como é que é? Então eu vou ficar. Você nem estás preparado, bebê? Não, tia, ainda tem um tempo para me preparar. Sim, bebê, você não precisa tomar banho, apenas prepara as suas coisas e vamos. Mas tia, será que eu posso saber quem é que vai nos levar até na Vila Franca? Não te preocupes, será como surpresa. E então a tia Fátima e o António saíram de casa e subiram no autocarro e passaram uma noite no Dondo, Kwanza Sul. Antes deles chegarem em Luanda, passaram muito mal, pois, naquela altura havia uma doença chamada Covid-19. Essa doença veio metendo todas as coisas privadas, ficar em casa, estradas fechadas, ninguém pode viajar, não tocar no outro, andar de máscara facial e etc. Depois deles passarem uma noite no Dondo, no dia seguinte às 5 horas da manhã, continuaram com a viagem, e então antes de chegarem em Catete, na frente deles havia um grande controle de polícia. Assim, ninguém poderia chegar em Luanda, e então não a tia Fátima fez uma oração, e o António não orou porque não sabia rezar, apenas disse: com Deus nada é impossível, e tenho a certeza de que Ele vai limpar o nosso caminho. E então, mesmo vendo os carros voltando, eles continuaram andando até lá, enquanto que outros polícias matavam as pessoas. Outros polícias faziam perguntas na tia Fátima e ao António Guimarães: vieram de onde e para onde é que vocês vão? Viemos de Ombo e vamos para Luanda. Passem, mas pela próxima não irão passar porque... E então, tiraram fotos nos dois e passaram. Depois de um minuto, chegou um autocarro e subiram, e lá todos ficaram admirados, metendo a mão na boca aberta. Com certeza era tudo milagres de Deus. E então chegaram neste dia, mas já eram 12 horas e 15 minutos, e quando chegaram encontraram apenas as crianças que, para o António, são primos, e o tio António Dias não lhe encontraram porque foi no trabalho, mas não demorou, e depois de 2 dias acabarem começa de novo a viagem do António, que é de Viana para Patriota, era já no sábado. Assim que ele entrou naquela casa, viu azar, e lhe deram o almoço, caril de galinha. Assim que ele terminou de almoçar, só ouviu alguém, ou seja, a filha da dona de casa de onde ele vai ficar, dizendo: vai ajudar, mas antes quero saber qual é o seu nome. O meu nome é António, mas podem me chamar de Chique. Ok, agora vai trabalhar. Pelo contrário, a família do António não trabalha no sábado porque vão à igreja, e ele ficou se perguntando: quem são eles? Eu acho que hoje é meu fim. Eu que nunca trabalhei no sábado, hoje vou trabalhar. E então ele entrou no quarto canetinha escravo chamado Avozinho,
E então naquele quarto tinha brinquedos de crianças e eles tiraram todos os brinquedos para fora e depois arrumar de novo assim que ele saiu, olhou na cozinha onde estava o tio António e a tia Fátima e então eles já não estavam lá e ele ficou muito preocupado porque não lhe despediram e até hoje ele continua dizendo que o tio e a tia me fugiram fizeram negócio. Depois de passar alguns meses ele se lembrou que os tio haviam dito que iriam fazer uma visita todos os fins de semana, mas infelizmente eles não cumpriram com a sua palavra e quando o maldito setembro chegou o António teve um sonho muito estranho e preocupante. Este sonho ele estava sonhando que o seu tio António morreu e a sua tia desmaiou por atenção e ele viu muita água que estava a sair do chão para cima e depois ele acordou e viu que tudo parecia flor. Depois de 10 minutos ele só ouviu, trabalha, trabalha, e ele dizendo, meu Deus, este é o meu fim. E então ele continua a trabalhar de domingo a segunda sem parar e afinal de conta naquela casa não só tem ordens do diabo, naquela casa ninguém pode sentar depois de trabalho e não podem falar e nem comer na frente dele. Se você tem que acordar às 5 horas da manhã para fazer o trabalho e dormir apenas lá para as 11 horas da noite e ainda por cima eles não deixam sair nem entrar no quarto e aquele quintal, ou seja, aquela casa é 100% com câmeras, não pode falar no telemóvel, não deixam falar com a família, não podes ver na TV e nem. Sobretudo eles não gostam do que um ser humano gosta, mas eles parecem que são pessoas e se acham de boa pessoa enquanto que são maldosas e o António descreveu aquele lugar como prisão. Passando alguns meses ele contou tudo o que tinha sonhado sobre o seu tio, mas contou numa empregada que trabalhava também naquela casa, mas ela disse, eu não posso falar nada para ti. Por que não? O que é que estão escondendo de mim? Olha, eu vou falar, mas não fala ninguém que fui eu que te disse. Está bem. Continue, mana. Olha, o teu tio António. Deixa lá, quero ir à casa de banho. Vai, mas eu não vou esquecer nada, ainda vais continuar me contando isto que você iniciou. Ela não foi à casa de banho, foi ter com o patrão e perguntou ao seu patrão ainda não contar nada no miúdo sobre o seu tio. Não contamos porque não é o tio dele, e quando ela saiu fingiu que esqueceu. Passando uma semana, a empregada continua com a conversa dizendo para o António que o teu tio morreu no mês de setembro no dia 17 de 2020 e as pessoas com quem você vive pediram para não dizer nada aqui porque eles disseram que não é o teu tio. Rosto implorando, meu Deus, como assim não é o meu tio? Se ele casou com a minha tia, então não é o meu tio. É sim o meu tio, eles é que não sabem o que é tio, só sabem escravizar as pessoas. E daí, o António ainda continua a criar a história. É um pouco triste, mas é engraçado e ele passou alguns anos naquela casa e então começou a ficar frustrado e com muita raiva e começou a falar toda a verdade e ele sabe que Deus existe e quando lhe perguntava, respondia com toda clareza, mas eles não gostavam das respostas que ele produzia. Era 15 de 12 de 2022, estava a tomar um pequeno almoço, mas antes tinha-lhe dado um telemóvel e quando ela estava a tomar um pequeno almoço, tirou o telemóvel que estava no bolso de trás e colocou por cima da mesa. Aquele telemóvel era teclado e então quando a dona da casa de onde ele morava, viu o António a tomar um pequeno almoço e então foi até lá onde ele estava. Quando ela chegou, tirou o telemóvel e disse, esta hora não é de ficar a mexer no telemóvel. E o António respondeu, não tia, eu não estou mexendo no telefone, estou apenas a tomar um pequeno almoço. Então o telemóvel está por cima da mesa por quê? Está na mesa porque o meu calção só tem um bolso, e este bolso fica por trás, isso é o telemóvel ficar no bolso vai quebrar o visor, por isso é que é o posto por cima da mesa. Mas se o teu chip está bloqueado, por que é que andas com telemóvel no bolso? Porque a minha família pode ligar para mim a partir de outro número a Fricel. Então você só está com o telemóvel por causa da tua família. Não, tia. Eu não vou te dar o telefone, só vou te dar quando desbloquearem o outro número da Unitel, está bem, tia, pode levar. Quando ela foi lá dentro deixou o telemóvel no caldeirão, e o António foi até lá e tirou o chip de aflição e o cartão de memória que também estava lá dentro do telefone, mas este cartão de memória era dele e quando a tia saiu perguntou a uma miúda que vivia naquela casa e ela disse que o António tirou e daí, a tia fala na miúda, olha, vai chamar-lhe e não lhe diz nada. Então António foi até lá e lhe perguntaram o seguinte, quem te deu autorização de tirar o telemóvel? Dá-me o telemóvel onde que está? Tia, o telemóvel está no meu quarto. Vai lá buscar. Aí o António mentiu porque o telemóvel não estava no quarto, estava no bolso dele e ele fez um coro de entrar no quarto e tirou o telefone do bolso e então tirou o chip e o cartão de memória e ele deixou por cima da cama. Ele entregou o telemóvel sem o chip e sem o cartão de memória e então ela depois entrou no quarto do António e viu os 3 cartões de memória, um adaptador e o próprio chip. E então ela tirou todos e levou. Quando chegou na hora de almoço, a tia estavam todos reunidos na mesa. E ela contou tudo o que aconteceu e um dos seus filhos, o primeiro filho, chama o António e pergunta, quem é que te deu o outro chip? Quem é que disse que você tem que ter 2 chips? Você é um bandido e é muito impertinente e burro. Assim é para ligar nos bandidos ou nas namoradas. Mas quem é que te deu o chip?
O António respondeu, Foi a senhora Lúcia quem me deu o chip. coitada da Lucia, que legada do MR. O nosso MR. Sim. Onde é que ela está? Está fora. Chama e vou deitar fora o chip. Então o António chamou a coitada e lhe ralharam, sobretudo me faltaram respeito, ele proibiram de oferecer coisas para o António e então pegaram no chip e nos cartões de memória deitaram fora e depois uma semana o António pediu os seus cartões de memória na tia e a tia disse que os cartões de memória já não estavam com ele, estavam com o filho e o filho deitou fora junto com o chip. Não, tia, não pode ser. Os cartões de memória estavam com a tia e o chip estava na mão do seu filho. Não tenho nenhum cartão, miúda, vai buscar a minha carteira e ver por cima da geleira se lá está. Não tem avó. E então o António perguntou no filho e o filho também disse que não estão com ele. Ele disse que só tirou o chip e os cartões de memória estão com a tia e o António reclamou, exclamou, meu Deus. Só assim porque ele disse que estava na mão da tia. E a tia disse, então não sei, vai lá te lixar. E então António ficou com muita raiva e ficou muito triste naquele dia e também descobriu muitas coisas sobre eles. Bem, contudo vergonha, a Lúcia era uma boa pessoa em tudo. Ela ofereceu ao António um cartão de memória, um chip e um catazol para eliminar as manchas que estavam no corpo do António e ele disse que o voto dele vai para ela porque ela que fez tudo para lhe deixar feliz naquele local ou naquela prisão, mas os demais só sabem lhe magoar, falar mal dele, inventar as coisas e sobretudo fofocar. Era 2 de 2 de 2023, quarta-feira, Guimarães Naga, se preparou para ir na educação física às 6 horas da manhã e 49 minutos, e assim que ele saiu do quarto dele para ir no exercício, uma babá chamada Domingas, diz ao António quero o seu número de telefone. E o António meteu a mão na cabeça e disse o seguinte em voz baixa. Este telemóvel tem demónio. Senhora, queres o meu número por quê e para quê? Para mim ligar para você. Está bem, mas não posso entregar. E então deixa uma lapiseira, por favor. Ok, aqui está. E foi para a educação física e quando ele voltou lá para 10 e 10 minutos, ele deu um encontro com os donos da casa de onde ele morava que estava indo para a loja comprar algumas coisas e esses disseram ao António, assim que você chegar em casa, pega numa vassoura e varra ou tira todo o lixo que está fora do quintal, queremos aquilo tudo limpo. O António chegou em casa e fez tudo e depois ele se lembrou da sua lapiseira que ele tinha deixado por cima da mesa. Assim que ele chegou na mesa encontrou um caderno e a lapiseira dentro ou no meio do caderno, abriu o caderno e encontrou 2 números de telefone no meio do caderno onde estava a sua lapiseira. E então ele pegou na lapiseira e tirou, e rasgou a folha onde tinha o número junto com o nome da senhora. Na verdade ele levou mesmo o próprio caderno para poder cortar a folha com a tesoura, mas como não encontrou a tesoura então ele não maiou, pegou na folha e rasgou. Mas depois de rasgar, o António se lembrou que a senhora estava indo embora para sempre, que não iria trabalhar de novo naquela casa, então ele pegou o caderno e a folha rasgado e foi por cima da mesa. Olha o que aconteceu depois. Depois disso ter acontecido, a dona de casa chega e pergunta, quem é que rasgou essa folha que a babá deixou por cima da mesa? Deve ser mesmo essa miúda, porque foi ela que almoçou por cima dessa mesa. E ela dizendo, não fui eu, avó. Foi você, sim senhora, não pode ser o António porque ele quando chegou a miúda já tinha ido embora e ele não sabia que deixaram o número ou a folha aqui por cima da mesa e também o caderno não é dele, o caderno é seu. Não fui eu, avó. Foi mesmo você. E não fui eu, avó, pode ver na câmara. Não precisa eu ver na câmara porque foi você quem tinha tirado 5.000 e os 2.000 da avó e você naquele dia negaste, só falaste depois de eu fazer-te uma ameaça, fala a verdade senão vou-te pôr de castigo. E enquanto que elas discutiam na inocência, o António Guimarães só estava no seu canto a olhar e ainda teve coragem de dar o nome naquela briga como novela, e não falou nada que foi ele quem tirou porque ele falasse, a novela ia acabar e lá não tinha TV ligado, aquilo era apenas novela online. E depois ele foi para a escola quando já 5 horas da tarde e quando voltou, ninguém falou nada para ele, mas no dia seguinte, o António estava a tirar a mesa do pequeno almoço e aí só ouviu a avó que é o dono de casa a dizer, você estás a ser muito mentiroso. E aí o António foi e não falou nada, numas horas, ele deu um encontro com a tia N, e a tia N disse, oh rapaz, afinal foi você quem tirou, ou seja quem rasgou a folha. Sim, tia, fui eu. Nós vimos tudo na câmara. Tiraste porquê e para ser a tua namorada. Não é para ser a minha namorada, e ela é mais velha de mim e ela tem filhos, marido, como é que ela vai ser a minha namorada? Então tiraste o número para quê e com que interesse se ela já está indo embora para sempre quando ela estava aqui não pediste só estás a pedir agora porque... E aí o António pensou metendo a mão no queixo, Então se já lhe mandaram ir embora e já foi despedida queria o número dela para quê e porquê?
E depois o António falou isso em voz alta perguntando na sua tia, Então se a tia já dispensou a empregada, queria o número dela para quê? e a tia respondeu o seguinte, porque ela saiu a chorar e este número era para que quando eu lhe precisar logo para ela. Agora você querias o número dela para quê? Seu vigarista. E aí o António lhe receberam o telemóvel e este telemóvel entregaram no motorista para ele usar e a dona de casa não parava de falar sobre isto. Ela dizia a toda a gente que ela via por perto e sempre que vinha visita na casa dela falava sobre a resposta do António e até pegava no telemóvel para ligar nas suas amigas e assim, a partir daí os donos de casa começaram a mudar a história e ter medo de António desconfiando que ele é um bandido, que ele ainda pode vir com os seus amigos e invadirem a casa e assim, eles continuaram com o medo. Era 30 de 12 de 2023, Nanga acordou e fez limpezas na casa onde ele morava, mas no dia anterior, tinham-lhe avisado para ir trabalhar na casa onde os donos de casa de onde ele morava vão passar a festa de Ano Novo, e no dia seguinte, dia 30, depois de dele fazer a limpeza, estava preparado para ir no outro trabalho, mas lhe mandaram esperar e depois saíram de carro e foram até lá e quando chegaram, o António começou a fazer limpezas, e levantar os vasos muito grandes e pesados e depois lhe fizeram uma pergunta, estás cansado? Aqui na minha casa fizemos esse trabalho todos os dias, quem vem aqui nessa casa tem que trabalhar muito. E o António disse, é verdade até mesmo eu quando eu chegar a minha tia vai ter que me fazer massagem. E aí eles começaram a rir e depois pegaram no telemóvel ligaram na própria tia e lhe disseram o que o António disse sobre a massagem e então, depois de fazer o trabalho, saiu com um senhor chamado Beto e este levou o António para casa. No dia seguinte, 31, o António acordou e fez novamente o trabalho de casa e na mesma hora de manhã, chega um rapaz chamado Avozinho. Este Avozinho foi convidado para cortar uma cabeça de porco e depois dele fazer o trabalho lhe chamar para cuidar do jardim fazendo limpeza e plantar as novas plantas e então a dona de casa não parava de falar sobre o António. Ela dizia que o António tinha que limpar o quintal, limpar a marquesa, lavar os carros, lavar a casa do cão, dar o banho no cachorro, regar as plantas e fazer a limpeza nas próprias plantas. Mas naquela casa tinha jardineiro que ganhava, mas o António vendo isso ele pensou, Mas então aqui já tem jardineiro porque é que então eu é que tenho que fazer o trabalho de jardim e pagar o dinheiro na outra pessoa eu não posso fazer isso quem ganha trabalha e eu não posso fazer esse trabalho do jardim porque não é meu. Mas depois o António ajudou o Avozinho. E quando terminaram foram chamados para levar o barril, a serpentina, na casa onde estava a ser preparado para a festa e quando chegaram lá a dona da casa de onde vai passar a festa, começou a mandar neste miúdos, para montar as mesas e depois o senhor da casa de onde o António morava disse para ele, eles já vão porque têm que terminar o trabalho lá em casa, um vai acender o forno e o outro vai bater o bolo. Tudo bem, podem ir, mas eu vou precisar desses miúdos para ajudar. Eles saíram, chegaram em casa e começaram a fazer seus trabalhos. O Avozinho foi acender o forno e o António começou a bater o bolo e aí a tia recebe uma chamada telefónica e disse que o António tem que voltar porque lá tem trabalho para fazer. E então o António foi fazendo o trabalho e aí neste momento do trabalho aconteceu algumas coisas quando estavam a decorar. A tia da casa chamou o António e o António respondeu mas não entendeu por causa da música que estava tocando muito alto. E aí o António começou a perguntar do que é que a senhora queria com ele. E então a senhora não gostou das perguntas, no instante ligou para a tia que cuida do António e disse que você está com um anormal, ele não entende nada e assim continuaram a falar sobre o António dizendo que ele é preguiçoso, que ele não conseguia fazer nada e enfim. Depois, senhor da casa da festa, precisava de cola rápida e tirou 100 coisas e deu para o António ir à cantina comprar a cola. Primeiro o António foi numa cantina que o Sr. Beto lhe indicou e lá não tinha cola então ele voltou e explicou que não encontrou a cola e o Sr. Beto disse, mas eu preciso da cola vai até lá naquela cantina que está perto da vossa casa compre e traz, não precisa ter pressa vai lá com calma. Está bem. E então o António foi até naquela cantina e quando chegou lá estava com muita sede e estava com a necessidade de ir à casa de banho e viu que a casa estava próxima da campina e então comprou a cola e foi lá em casa bebeu água e foi usando a casa de banho e aí a senhora da casa perguntou no António, por acaso você já almoçou? Não tia, eu ainda não almocei. Então a tia tirou a massa e deu no António para almoçar e aí antes dele ir lá primeiro almoço e a tia não sabia se o António foi mandado até pensou que o António veio para ficar e o António não explicou porque que ele veio para casa então o António almoçou e foi levar a cola. António foi para casa quando eram 7 horas da tarde e ele não comeu nada desde manhã e quando chegou em casa descansou um pouco e até às 21 horas, ele se preparou para ir na festa da entrada do ano assim que ele chegou, as pessoas não paravam de lhe mandar, chamavam o António por todo lado, para servir a bebida e recolher a louça suja. Depois de entrar no ano novo que é 2024, passou 2 horas e a terceira hora o António não estava mais a aguentar, estava com muito sono e as pessoas não paravam de lhe chamar e aí a senhora da casa onde tem festa chama de novo o António e pergunta ao António, você está conseguindo dormir? Não está dormindo porque já é tarde.
Mesmo assim tirou um copo para lhe servir o fino e fazendo as perguntas, e o Antônio respondeu de acordo com as perguntas. Não tia, não estou conseguindo dormir porque estão-me chamar toda hora E e ela ficou calma e aí ela fala no Antônio para ir dormir. Seu Antônio foi preparar a sua cama e foi dormir, e quando ele estava saindo daí ouviu a mais velha dizendo: este preguiçoso me respondeu mal, ele disse que não estou conseguindo dormir porque estão a me chamando toda hora. No dia seguinte, dia 1, às 5 horas da manhã, o senhor da casa de onde o Antônio viveu, entra no quarto sem bater a porta, e gritou para o Antônio acordar. Assim que o Antônio acordou, levantou da cama e foi ter com ele, e o senhor disse para o Antônio: vamos para casa. O Antônio entrou no carro e foram para casa, e quando chegaram foram para o outro lado do quintal para empurrar um carro que não estava a arrancar. Meteram o Antônio a empurrar o carro sozinho até pegar, o carro pegou e tiraram outro carro, se prepararam e foram embora, e aí os donos da casa ficaram com o Antônio e dormiram, e quando acordaram já eram 11 horas da manhã e o senhor e a senhora começaram a se preparar de novo para voltar na festa, e aí a senhora disse: o Antônio vai ficar, não precisa ele ir porque lá não tem trabalho, até as senhoras que estão lá, as empregadas, estão todas a dormir, então o Antônio pode ficar. E depois a senhora disse: não, ele vai conosco para descarregar as coisas e depois ele pode voltar contigo. Está bem. E então a senhora tira 2 pães e deu ao Antônio para o pequeno almoço, e depois subiram no carro e foram até lá, e quando chegaram o Antônio descarregou as coisas e estava à espera do senhor para ele voltar para casa porque ele viu mesmo que não tinha trabalho, e o senhor estava a tomar banho na piscina, e o Antônio viu que já esperou muito e tinha que voltar para casa porque deixou o cachorro sem comer, e também tinha trabalho para fazer lá em casa, lavando a roupa e lavar os tabuleiros que as empregadas deixaram para levar, e aí o Antônio chamou a empregada da festa e avisou na empregada: olha, eu estou saindo porque tenho trabalho para fazer lá em casa, e a empregada aceitou, e o Antônio foi. Quando chegou ainda encontrou um filho dos senhores que também estava a se preparado para ir na festa. Por um pouco o Antônio não ia encontrar o filho, ele bateu a porta e o filho abriu. Ele perguntou: você não vai ficar lá? Não, eu vou mais tarde. Voltei porque lá não tem trabalho e aqui tem trabalho para mim fazer, tenho que levar a minha roupa e fazer algumas limpezas. E o filho foi. O Antônio ficou sozinho todo dia lavando a roupa, e aí onde ele estava não tinha comida, e então às 14 horas ele tirou o pão que tinha deixado e comeu. Assim ele aguentou o dia todo. E depois o senhor da casa chegou e levou o Antônio até lá na festa, e quando ele chegou, a senhora que disse para ele ficar em casa, porque na festa não tem lá trabalho, foi a primeira a dizer nas outras pessoas que estavam lá: este miúdo fugiu o trabalho, ele só queria ficar em casa sozinho porque é preguiçoso. Aqui eu fiz todo o trabalho sozinha e ele estava lá em casa. Para fazer o quê? Ele já esteve aqui e fugiu. E aí a senhora afetou toda a gente com essa história, então começaram a falar sobre o Antônio de novo, e a senhora não falou que foi ela quem disse para o Antônio ficar em casa, e aí o Antônio ficou com muita raiva e não conseguiu falar nada, ele apenas estava olhando para ela e disse que ela estava perdoado pois elas não sabem o que falam, mas o Antônio ficou se perguntando: então quer dizer que eu só vou à festa quando tem trabalho? Os outros ficam divertindo a beber e eu fico me divertir com as coisas que partem os ossos, e ainda disse que o tempo da escravatura não acabou. E agora a senhora não para de ligar para outras pessoas só para falar do Antônio, e então o Antônio ficou farto dessa história toda e pensou em sair daí porque ele ainda tem os seus pais vivos, e não só, ele tem Deus para controlar tudo. No dia 3, o dia de regresso à escola, o Antônio se preparou quando eram 5h40 da tarde. Quando ele saiu a senhora estava fora, e então eu vi o Antônio com a mochila nas costas e disse para ele: você não vai ao lado nenhum, você não costuma ir à escola a essa hora, está indo muito cedo, você entra às 18h30, tens que esperar voltar, volta agora mesmo. Então o Antônio voltou, e assim que ele voltou a senhora pegou no telemóvel e começou a falar com uma outra senhora sobre este assunto, dizendo: o miúdo daqui em casa está indo para a escola, mas ele não vai hoje porque eu não vou deixar. E aí o Antônio estava muito nervoso e pegou no telemóvel e falou no seu primo que ele estava muito triste, mas o primo tentou-lhe acalmar e o Antônio foi teimoso e estava dizendo ao primo que ele estava farto daquela casa, que ele não queria mais viver naquelas condições. Continua.